Bom, nós vamos ver o Sérgio Faraco, então. E aí a ideia do Sérgio Faraco aqui é a gente poder abordar os contos de Dançar Tango em Porto Alegre. Na verdade, existe um livro do Faraco, Dançar Tango em Porto Alegre, mas isso aqui é uma coletânea, né? O conto que termina essa coletânea era o que dava título à primeira edição, Dançar Tango em Porto Alegre. E o Faraco trabalha para a LPM hoje. E aí ele fez essa antologia dele, reunindo, né, esses 18 contos, divididos, página 105, divididos entre 3 temáticas. Na verdade, são seções, né, muito distintas. Esse prêmio ganhou, se eu não me engano, o prêmio Machado, esse livro ganhou o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, quando ele foi lançado essa coletânea, né, reunindo os principais contos dele. E aqui está uma outra atividade da qual o Faraco é profissional. Além de contista, ele é profissional no sinuca, né? Segundo ele acha. Ele chegou a lançar um livro sobre sinuca, sobre os mistérios da sinuca. O escritor não faz muita coisa, então aproveita para... Bom, aqui a gente tem algumas observações do Faraco. Ó. Por exemplo, a gente está lidando com conto, né? E lidando com conto, o Faraco é um dos caras que melhor domina esse gênero, o conto. A gente tem aqui o conto e as 2 histórias, né? No Faraco, quase sempre o conto está contando uma história superficial e frequentemente nós temos uma história subterrânea. Faz parte da trajetória do Faraco. A sutileza, muitas vezes, né, está no não dito. Ele não chega a ser um contista em que o não dito é tão mais importante. Tem contistas, por exemplo, Lígia Fagundes Telles, em que a gente lê o conto e fica, opa, o que tem por trás? No Faraco, quase sempre há uma história muito bem sustentada nessa estrutura superficial. E há uma série de relações, né, de dimensão humana que aparece na segunda história, nessa história subentendida. Então, essa ideia de 2 histórias, ó, isso aqui é algo fundamental, fala muito da sutileza desse escritor Sérgio Faraco. A temática da fronteira e da legitimidade, isso é muito comum em Faraco. É muito comum no Faraco a ideia de que o ser humano passa a viver... historicamente, ele passa a viver como produto, né, de uma série de consequências, de mudanças sociais do mundo fronteiriço. O Faraco é do Alegrete, foi a maior caravana que nós já tivemos no curso, foi a caravana alegretense, maior número de alunos. E essa ideia do Alegrete está muito ligado, né, a esse mundo fronteiriço, pampiano. O Faraco tem que imaginar que o mundo dele é um mundo pós-Simões Lopes Neto, é um mundo pós-Ciro Martins. Ou seja, já passa pela ideia daquele gaúcho emblemático do Simões, passa pela ideia do Ciro Martins de um gaúcho a pé, né, de uma trilogia do gaúcho a pé, do gaúcho empobrecido, e a gente vai já para uma crise de gauchidade, que é uma coisa que eu costumo citar muito nos contos dele. Parece que é impossível hoje manter-se gaúcho naquela dimensão que existia antigamente. Outra relação que a gente tem muito forte é a linguagem autêntica. Como ele é fronteiriço, ele usa muito essa linguagem autêntica, ou seja, portunhol, aparece em vez de estou sozinho, eu estou solo, em vez de tomar, eu tomá-lo, em vez de amanhecer, parece que a natureza se despilchava. Tem uns termos assim. No conto Dois Guachos aparece a ideia, né, de que o Cátio estava galopando em cima da irmã do narrador. Galopando, nem o narrador, mas enfim, galopando em cima de Ana, a irmã do Maninho, galopando com seu pelo zaino. Ele é meio avermelhado, então dá uma ideia de pelo zaino. Usa a pelagem do cavalo para caracterizar o tipo físico da pessoa. São elementos que existiam desde o Simões Lopes Neto e que ele carrega. Então a linguagem acaba muito autêntica, sobretudo nos contos mais campesinos, que são os 6 primeiros, né, a primeira série. A solidão e o mundo desencantado. Isso é comum. Qualquer leitor de Faraco costuma citar esses termos, né? Qualquer leitor de Faraco usa o termo do mundo desencantado. Sobretudo os contos da terceira margem aqui. Né? A primeira é essa margem mais gaudéria, a segunda uma margem mais de infância e adolescência, e a terceira é essa margem mais da solidão, da precariedade amorosa. Quase sempre tem uns homens assim que não deram muito certo no amor, aqueles meio teatinos, sabe? Sabe aqueles homens que já viraram aquele calçado velho, assim, que ninguém quer muito, mas daqui a pouco encontra o pé torto, daqui a pouco alguém se encanta com aquele ser judiado. Os gaúchos dele, assim, sério, os gaúchos do Faraco são uns homens meio judiados, sabe? Tem mulher que gosta, assim, daquele homem judiado, sofrido, que precisa de um carinho, de um colo. São os personagens dele. É o caso do conto Dançar Tango em Porto Alegre.
É o típico judiado, assim. Até a roupa dele tá judiada. Então isso é muito Faraco, a solidão e o mundo desencantado, né? Quando a gente fala mundo desencantado, é um mundo sem encantos. Claro que por vezes é a ótica do personagem ou do narrador que denota essa ideia, né, de desencantamento. Mas é muito comum no Faraco, não é um mundo muito esperançoso, não. Depois a gente parte para dar uma olhada nisso aqui, ó. Para dar uma olhada agora nesse primeiro grupo de contos, né, os contos fronteiriços, contos de fronteira. A primeira parte, naqueles 6 primeiros contos, trata dessa ideia de um mundo puro e rude. E eu diria assim, eu acrescentaria aqui nesse contos de fronteira o termo gauchidade perdida. Parece que é quase impossível hoje manter-se gaúcho. Como sustentar a condição gaúcha? Como sustentar essa condição emblemática que faz com que o homem seja macho, com que o homem seja aquele personagem que tudo pode, que mata e simplesmente deita numa cama, põe a cabeça no travesseiro e dorme? Já não há mais condições para esse mundo. Então é mais ou menos essa ideia que aparece muito forte nesses contos do Faraco, em vários deles. Nós temos, por exemplo, Noite de Matar um Homem, que talvez seja o mais emblemático da gauchidade perdida. Os dois, Noite de Matar um Homem e Guapiar com Frangos. Noite de Matar um Homem, 2 jovens vão fazer a sua estreia nesse mundo brutal. 2 jovens precisam matar o Mouro, assim conhecido, o Nacico Feijó. O universo do Faraco é o universo de atravessadores, de tibeiros. É uma palavra que aparece muito, né? Dentro desse conto é essa palavra, os tibeiros. Atravessadores de mercadoria pelo rio Uruguai, na parte sul do rio Uruguai, e esses tibeiros iam realmente, assim, embarcações precárias, à noite, buscar mercadoria no lado argentino, no lado das pequenas cidades argentinas onde o produto parecia ser mais barato, e trazer para vender no Brasil. No Noite de Matar um Homem, o tio desses personagens aqui, o tio do narrador e o tio do pátio, que é o Joca, ele coloca essa missão para os 2 guris. Quem sabe vocês estreiam agora, vão debutar no mundo dos homens. Vocês vão eliminar o Nacico Feijó. Um homem que fez um crime em termos de contrabando, né? Qual é o crime de contrabando? Tu dá o dinheiro para a pessoa ir buscar e o cara deita o cabelo. Tu estraga todo o sistema. Notaram que existe um código moral, né? Eu dou o dinheiro, alguém traz o produto. Bom, o negócio continua valendo. No momento que eu não entrego o produto, eu estrago o negócio. E o Nacico Feijó andava estragando o negócio. Precisava eliminar o Nacico Feijó. Lá foram, era um dia de chuva. É um dia de chuva, pampa. Aqui tem uma mata fechada, mas é região pampiana. E tem aquela mata com maricá, com muito espinho. E choveu, e aí parece que tu te molha todo, né? Porque galho de árvore bate, cai água, é um lameiro. E os 2 estão batendo o queixo. 2 jovens que nunca mataram ninguém e agora têm a missão de matar um homem. Pela primeira vez na vida eles vão estrear nesse campo. No meio do mato, eles escutam, né, o narrador tem a nítida impressão de ter escutado um bandoneon, uma música no meio do mato. E lá pelas tantas, os guris param, começam a sondar pela música, a perseguir a música, e encontram assim uma fumacinha saindo, né, uma fogueira meio em extinção, e eles escutam aquela música e vem o Nacico Feijó tocando uma gaitinha de boca. E ele está tocando aquela música, e é impossível imaginar que o Nacico Feijó fosse o Mouro, o homem brutal, porque a música que ele está tocando é uma música extremamente doce. É legal essa contradição, né? Como é que pode sair de um homem extremamente rude uma música daquelas? Na verdade, a gente vê isso em várias obras de arte, né? A gente vê os alemães que adoravam música, a gente vê, né, Hitler gostava de algumas artes, cinema, música, filmes que a gente vê americanos, assim, que o diretor do presídio coleciona borboletas. Há geralmente esse contraste. E esse homem rude era capaz de uma música doce como aquelas. A música desarma os 2 guris. E eles recuam e tentam fugir dali. Eles não sentem condições de matar o Nacico. Estão fugindo, mas um deles assusta um corujão, uma coruja que estava no chão, e a coruja alça voo e a música para. E quando a música para, bate o pavor neles. Eles começam a querer fugir. Fugir do Nacico Feijó. O silêncio da música indica, né, que o Nacico Feijó sabe que eles estão ali. De repente, eles chegam a uma clareira e encontram o Nacico Feijó parado, assim, vermelho, parecia machucado, olhando para eles. E o Nacico Feijó levanta a mão e tem uma coisa prateada na mão.
E na mesma hora, eles levantam a arma e um tiro vem na cabeça do Nacico Feijó, que cai de encontro a uma árvore e da mão dele, em vez de uma arma, cai a gaitinha de boca prateada. Os dois guris não se aguentam. Não se aguentam ao ver aquela cena, acabaram de matar um homem que... Como é que pode daquele homem ser uma música tão doce? Eles vomitam, passam mal. Olha a ideia, né? Eu sou obrigado a ser macho e matar esse homem. Mas entra aqui em ação algo que faz desmoronar essa macheza. Eles voltam para casa transtornados. Pegaram chuva, né? Estão com febre, jantam em silêncio, vão para o quarto em silêncio e chega um horário em que o Pátio, que foi quem deu o tiro, né? Tá dormindo e eles escutam daí o barulho do tio, o Joca. O Joca bate na porta. Agora é um assunto de homens, né? Esperou todo mundo dormir e o narrador vai até a porta e ele pergunta, então como é que foi? E o guri fala, a gente acabou com ele. Tem certeza? Vocês eliminaram o Nacico Feijó? Claro, temos certeza, tio. Acertamos na cabeça dele. Bom, agora vocês podem dormir então. Parabéns. E o narrador vai dormir completamente transtornado. Criou uma máscara, uma postura de macho para o tio, mas ele, tanto ele quanto o Pátio, mal tiveram condições de voltar para casa, né? Tamanho transtorno psicológico. É legal esse conto, né? Como é que tu pode ser gaúcho com os tempos tendo mudado e com a própria condição humana tendo se alterado, né? Ninguém mata alguém impune. Então, noite matar um homem é um baile de debutantes, mas do qual saem esses dois jovens, né, transtornados com o ato que cometeram. O Guapiar com Frangos é essa obra-prima do Faraco, né? É considerado por muitos o maior conto de Sérgio Faraco e por muitos também um dos maiores contos da literatura do Rio Grande do Sul. Já foi feito estudos assim, né, de escritores opinando sobre esse conto. O Guapiar com Frangos, guapiar, né, termo bem nosso aqui, porque é espanholado, nesse caso é lutar, e os frangos são as aves carniceiras. Nesse caso, o Lopes, que é um personagem que participa de outros contos também, é um tibeiro atravessador. O Lopes tinha feito já umas travessias ali de farinha, o rio estava agitado, e ele foi um dos homens convocados para tentar encontrar o corpo de Guido Sarasua. O Guido Sarasua teria desaparecido após uma tempestade, quer dizer, desafiou as águas do rio, encontraram o canoão dele, mas não encontraram o Guido. Passaram-se dias, e agora que o rio meio que acalmou, a tempestade parou, eles vão procurar o Guido Sarasua. De repente alguém encontra vestígios do Guido numas raízes, uns galhos. Tira o corpo da água. Ao tirar o corpo da água, o Guido Sarasua já não tinha os olhos, os peixes tinham comido. Tinha pedaços de tecido da boca, do rosto também comidos pelos peixes. Estava apodrecendo dentro da água, então de dentro do cadáver saiu uma água de peixe podre, um fedor insuportável, e o cadáver parecia cinzento, em algumas partes meio esverdeado. E estava em pleno processo de decomposição. Agora decidiram os homens o que fazer. Um ia correndo avisar o padre para encomendar já o enterro, o outro ia avisar a família, e um deles tinha que levar o cadáver. E aí o Lopes assume a condição, eu vou levar o cadáver. O Lopes se acha tropeiro, valente. Lopes corta galhos, monta uma espécie de padiola, onde ele vai botar o corpo do Guido Sarasua. Ele amarra o corpo naquela padiola, né, pendura no cavalo e vai levar o cadáver. Ele é homem suficiente para levar o cadáver. Só que depois de uma tempestade, aquele dia que abre assim um sol inclemente, as cigarras começam a fazer aquele barulho no horizonte, e aquele dia de calor mesmo. E o cadáver que veio da água ali, saltando água, né, começa a feder. O fedor começa a ficar muito forte e esse Lopes sabe que se ele andar em zigue-zague, por exemplo, ou contra o vento, ele vai atrasar mais. Mas ele resolve ir para contra o fedor. Lá pelas tantas ele para puxar um cigarro e quando ele olha, o cavalo também é assustado, o cavalo está nervoso, tem mosca, muita mosca ao redor e o cavalo começa a ter aqueles uns chilique assim, né? O cavalo suporta inseto e o rabo batendo, e o cavalo está nervoso. Quando o Lopes vai ver, tinha um tatu, uma mulita, comendo a barriga do cadáver. E aí ele expulsa o tatu a facão e vê que tem um rombo no cadáver e que um tecido meio podre, mole, já sai para fora juntando insetos. Ele nota que os insetos forraram a cara do cadáver, que os insetos estão devorando o cadáver. E o fedor está insuportável, tanto que o Lopes vomita. Monta no cavalo e resolve andar mais rápido. Só que o cadáver bate daí, né, o terreno é irregular e o fedor vai espalhando mais ainda. A água podre do cadáver começa a saltar.
Para suportar isso, o Lopes coloca a camisa na cara, amarra. Só que também não suporta os insetos, moscas que estão comendo o cadáver e que pousam sobre o cavalo e tornam toda a atmosfera nervosa. Lá pelas tantas o Lopes para de novo e não sabe de onde vem aquilo, ele vomita. Não tem mais nada no estômago e vomita. E se sente covarde, um homem como ele vomitando, só porque está levando um cadáverzinho. Ele tem uma tontura, aquele sol forte na cabeça. Quando ele olha de repente, os urubus, né, corvos estão se aproximando. E já tem uns urubus pegando o cadáver. Ele vai, mira com o revólver, acerta um urubu, vai lá e expulsa os urubus. De novo, tenta galopar o mais rápido que pode, mas de novo o fedor, o calor faz ele parar e vomitar. Numa dessas que ele para e vomita, ele meio que perde a consciência e tem um pequeno desmaio. Quando acorda, ele nota o cavalo longe. O cavalo havia se livrado do cadáver e ele olha, os urubus estavam se banqueteando, o termo que ele usa, no cadáver. Levantavam tecidos pretos, assim, pedaços de órgãos e comendo. Ele fraco, por ter vomitado quase que o próprio estômago, como ele diz, ele consegue pegar ainda um urubu pelo pescoço, um urubu que não consegue voar. Tão gordo estava, tinha comido tanto, que o urubu não conseguia voar. E ele tenta estrangular o urubu, mas não tem mais força. Atirado no chão ali, ele expulsa os urubus e olha, o cadáver já não tinha mais carne, o rosto tinha sido comido. E aí, uma grande resolução passa pela cabeça do Lopes. Ele começa a pensar que sentido tinha lutar contra aqueles bichos. E eu acho muito legal, eu vou ler aqui o parágrafo final do conto, né, porque o Faraco foi aqui genial, coloca uma relação do homem versus a natureza, diz assim: não se considerava derrotado ou covarde, era lei, pensava, e pelear com aqueles frangos negros não ia mudar coisa alguma, e era a mesma lei que reinava em sua vida e na vida de seus conhecidos. Todo mundo se ajudava, claro, mas quando alguém morria, os outros iam chegando para a partilha dos deixados. Peixes, moscas, tatus, ratos, aves carniceiras comiam o bucho, as coxas e os bagos de Guido Sarrazua. Os companheiros levavam do morto uma cadeira, uma bacia, um par de alpargatas pouco usadas. Um ficava com a cama, outro com a mulher, e a miuçalha, como ossada de uma carniça, ia se extraviando ao Deus dará. De que adiantava golpear com os bichos? Aproximou-se do corpo estraçalhado. De Guido Sarrazua ainda sobrava algumas carnes, protegidas pelas costelas e outros ossos maiores. O bastante para um bando de urubus famintos. Desembainhou o facão. Me desculpe, índio velho. E como quem parte uma acha de lenha, curvou-se sobre o Sarrazua e abriu-lhe o osso do peito ao meio. Muita gente se coloca para interpretar essa cena, né? Mas é o texto que vem antes explica o que é. Isso que todo mundo vai levar do morto as coisas, a morte faz parte, a miuçalha, a criançada, né? Fica que nem a ossada numa carniça, Deus dará. Faz parte, todos nós vamos morrer, essas coisas serão distribuídas. Não há como vencer isso. E diante dessa ideia, o Lopes não se considera derrotado. Ele vê, né, que ainda restam órgãos por trás da caixa torácica e ele levanta o facão, pede desculpa para o amigo, mas abre o peito para que a natureza continue seu fluxo, né, e cumpra a ideia de levá-lo à decomposição. É muito humano, né, gente? O ato final é muito humano. Mas notaram que tem um cadáver que vai se decompondo na travessia, mas também um homem que se jogava capaz de tudo também vai se decompondo, né? Aquele macho capaz de tudo também, no decorrer da travessia, reconsidera, ele passa por uma travessia, no dizer de Guimarães Rosa, é uma travessia. Ele chega a uma consciência clara, né, de que nós não somos nada diante da natureza. De que peixes, insetos, aves, tatus, carniceiros comeriam, né, o nosso corpo de qualquer maneira. Eu acho esse conto brilhante nesse sentido humano. Esse mesmo Lopes aí, ele participa de outros contos, como por exemplo, O Voo da Garça Pequena, em que ele também tem uma pequena, vamos dizer assim, um pequeno deslumbramento, né? É o Lopes e a mulher pequenina de um cabaré. Tem essa relação da mulher pequena de um puteiro, né? A mulher pequena de um bordel. O Lopes tinha acabado de fazer uma travessia, uma carga de farinha, e há muito tempo que não tinha mulher. Estava cansado de ovelha, ele diz. E ele vai no puteiro, chamado... O nome do puteiro é maravilhoso. É La Garça. La Garça.
E olha só, é o voo da garça pequena, né? La garça em espanhol. E lá ele fala com a cocona. A cocona. A cocona era, vamos dizer assim, a cafetina, né? E ele é amigo da cocona, ele entra e vê ela fazendo um pão, e ele conversa com ela e pergunta, mas onde é que tá o chinaredo? E a cocona, dei folga pras gurias. E aí não tinha nenhuma ali pra ele. Nisso ele veio passar uma pequenininha, uma petiça. Vai passando, e naquele momento que passa uma petiça, teve gente assim que o olho, uma petiça. Tem gente que curte as pequenininhas, deu pra sentir. Passa aquela pequenininha, e ele olha assim, mas quem é essa aí? Hã? E aí a cocona fala, ela não é da casa, é Maria Rita. Ela largou o marido, tá aí, não sei se vai ficar. E ele, se ficar, vai enriquecer o plantel. E aí, nesse sentido, a cocona percebe a maneira dela ficar era colocar a guria na regra do jogo. E ela diz assim, ô Maria Rita, deixa eu apresentar aqui o Lopes. Esse é o homem que traz os rádios. E ela, ai, rádio. A Paraguaia é uma puta paraguaia ali, né? A Paraguaia tem um rádio, ela escuta notícias. Eu queria muito ter um rádio, mas eu não tenho dinheiro. Ele, mas eu lhe trago, depois a gente resolve. E a cocona encontra a chave que ela precisa. Tá aqui o dinheiro, traga um rádio para ela. Vamos dizer assim, eu acabei de dar o dinheiro para ele, comprar o rádio. Então ela tem uma dívida agora com o Lopes e com a cocona. E a cocona dá uma volta e deixa o Lopes e a guria sozinha. E aí o Lopes é meio grosseiro, coitado, tosco, né? Ele fala que vai trazer um rádio bom e ela diz assim, é que a Paraguai escuta notícias. Eu fiquei sabendo que tem mulher que é médica, que é doutora. Ele, mulher doutora? Nunca vi falar disso. E ela tem sim. E ele, mas pra que a mulher quer saber tanta coisa? E ela, pois é, eu não gostava do meu marido, que me tratava mal. E ele ele não quer querendo papo, né? Ele foi ali, ele quer resolver o problema dele. E ele, olha, eu vim aqui, a senhora sabe por quê? Eu ando cansado de ovelha, sabe? Que é uma frase, imagina, se eu sou mulher e me diz uma frase dessa, eu digo assim, é o homem que eu tô procurando, né? Tô cansado de ovelha, sabe? E meio que arruma, aí ele fala, ela diz assim, porque questão de homem é isso aqui, e meio que sacode os bagos pra ela. Tosco assim. E ela ainda não é uma prostituta, né? A guria tá ali, perdida. E ela, na verdade, fala desse orgulho, ela é quase uma feminista, gente. Ela fala dessa questão, assim, de que ela quer um destino melhor pra ela como mulher. Mas daí ela aceita que pra ter o rádio, ela tem que ir com ele pra cama. Eles vão pra cama. E lá ela tá constrangida, e ele também fica constrangido. Ele, bom, isso não vai dar certo, é melhor não. E ela, não, vamos fazer. Ele disse assim pra ela, não, eu não vou fazer. Ela, é que eu queria tanto rádio, eu lhe trago um rádio e devolve o dinheiro. Fica tranquilo, eu vou trazer um rádio melhor que o da Paraguaia. Quando ele tá saindo, a cocona pergunta como foi. E ele diz que foi tudo bem. Ele faz uma mentira, não aconteceu nada. Ao pegar a barca dele para atravessar o rio de novo, naquele momento ele está pensando na guria, pensando na ideia, né, de que as mulheres será direito aquilo que ela está imaginando. Notaram que tem um choque do mundo brutal masculino com uma mulher que tem uma ideia inovadora, né? Naquele momento que ele vai atravessar o rio, diz o narrador que ele não viu, mas a garça mais bonita do rio, a garça pequena, ela havia pousado ali na margem. Linda garça. Talvez o Lopes tenha visto, talvez não. Que é um indicativo muito sutil, né? De que por que ele não fez com essa mulher também? Porque ele sentiu algo por ela. Talvez ele tenha visto, talvez não. Como se dissesse assim no conto, talvez o Lopes tenha percebido que o amor existe, talvez não. Talvez ele não tenha nem se tocado, mas algo ali aconteceu. É bonito o conto, né? Embora tenha essa grosseria dele e tal. Dois guachos, eu não botei aqui, mas... na verdade eu ia economizar, mas eu não consigo, eu preciso contar esses contos. Dois guachos, dois desmamados, né? O maninho e a irmã, e a perdição da irmã, vamos dizer assim, a perdição da irmã Ana. Esse conto é bonito também, porque assim, eles são órfãos de mãe, e o maninho tá puto da cara, desde que a mãe morreu, tudo decaiu, desde que a mãe morreu as coisas perderam o sentido, perderam o valor, ele tá impressionado com isso. Quando as mães não deveriam morrer, ele vai dizer perto do fim do conto. As mães não deveriam morrer, quando as mães morrem, tudo vira tapera. Ele tá nervoso porque tem um tal Decátio, um índio, jogando carta com o pai. A gente fica até com a desconfiança de que o pai aposta a filha. Quando o homem ficou viúvo, a filha ficou à mercê desses chatinos. E o maninho, olha, o Cátio tem dentes podres. É o homem que fica o tempo todo mamando numa canha. Que fica pendurado numa garrafa de canha. E que naquele dia o maninho percebeu que havia algo errado.
O maninho viu desde cedo o Cátio olhando para a irmã olhando para o Cátio. Desde cedo ele viu que o Cátio rondava o quarto da irmã e que até mijou na parede do quarto para se mostrar. Coisa de bicho, sabe? Mijou para se mostrar. Cavalo faz, né? Alguns animais fazem isso assim. E as fêmeas fazem muitas vezes, elas urinam, né, para que o macho perceba que ela está no cio. Aparece isso muito, mas isso aqui é uma coisa, né, brutal, né? Naquele dia o maninho pensa em matar. Ele pensa em pegar um punhal para matar. E aí vem toda uma lembrança no maninho, né? Que desde que a mãe morreu, a irmã, ela meio que substitui. Ela é irmã, ela é mãe, mas também parece uma coisa que até é normal aqui, numa certa fase né? Quando tu não tem a mãe para projetar, tu pode projetar na irmã, né? Há uma ideia de projeção que se faz muitas vezes, né? As meninas no pai, os filhos na mãe. E aqui a irmã meio que se confunde. Uma noite houve uma tempestade, o telhado do quarto dela foi arrancado e ela veio deitar com ele na cama dele. E aí fazia frio, eles se abraçaram e ele colocou o seio da irmã na boca. 2 guachos quer dizer 2 desmamados, se usa para bicho. São 2 animais desmamados. Na verdade, são os 2 que perderam a mãe. Olha o seio como é simbólico também. Agora ele sabe que a irmã foi arrastada pelo Cátio para baixo do pé de uva. E ele pensa em ir lá matar o Cátio, mas ele não é o homem ainda para fazer isso. Ele vê o coruzaino do Cátio galopando em cima da irmã e aí ele desiste de tudo. O pai podia estar bêbado em algum lugar, atirado. Talvez o pai tivesse apostado ela no jogo. Ele disse que quando acaba a mãe não tem mais sentido nada. O que seria o destino da irmã? Viraria puta. Seria puta de estrada, ele fala. Não teria mais sentido nada. Por isso o maninho resolve montar no cavalo e fugir daquela realidade. Esse é o universo Faraco, né? Aqui mistura um pouco daquele universo que a gente vai ver, sobretudo, no terceiro grupo de contos. E nós temos também um conto chamado Travessia, só para lembrar, né? Em que esse mesmo narrador aqui, ele participa de uma travessia de Tibeiros, né? Para buscar mercadoria de Natal junto aos castelhanos. Diz que aquela compra de Natal era a compra do ano todo. Tu vendia e fazia o dinheiro do ano todo. Eles param nos amigos, né, uma família, comem, jantam ali e preparam a busca das mercadorias, dos presentes. Levam uma cesta de peixe, que o narrador não entende para quê, e uma grande lona. Na volta eles têm que cuidar da embarcação da polícia. E até o tio, que é o Joca aquele, diz assim para ele, cuida, guri, se aquela luz ela se mexer, tu me avisa. E o guri fica cuidando e diz assim, ela apagou. Não apagou, um barco passou na frente dela, ô cabeça de anta. E ele diz assim, cuida de novo. Daqui a pouco o guri fala, ela tá vindo. E a lancha vai chegando, a patrulha começa a botar uma luz neles, e aí que o Joca decide. Atira a mercadoria na água, deixa só os peixes. O guri sente uma dor no coração. Eles começam a tirar a mercadoria na água. Imaginem, rádio, tudo começa a entrar na água, uma tristeza. E aí, quando a barca aparece, a barca da patrulha, pergunta o que houve. Ele diz, a gente não conseguiu mais se movimentar aqui, perdemos os remos, estamos à deriva. E o cara fala, você estava fazendo o quê? E ele mostra, pescando, com o rio agitado assim, mas deu peixe. Tipo assim, a polícia não sabe que tem algo estranho, mas não tem prova. Tá bom, eu vou puxar vocês. E puxa os 2. Termina a cena, o tio e o guri olhando para o rio. O guri com uma tristeza no coração, tocaram toda a mercadoria fora, mas também com a certeza de que ele estava debutando naquele mundo, né? Era a primeira vez que ele participava daquele tipo de trabalho. E este aqui, Sesmarias do Urutau Mugidor, é uma obra-prima. Que conto bonito. Quem não leu ainda, eu convido, sabe? Que conto belíssimo. Eu sou suspeito também para falar, porque para mim o Sérgio Faraco é o maior escritor gaúcho vivo, né? Na minha opinião. O Sesmarias do Urutau Mugidor é um dos contos em que o personagem narrador é um escritor. É muito engraçado isso aqui. O escritor está indo de Porto Alegre para Uruguaiana e o carro estraga, fura o pneu, tenta trocar o pneu e tem aquelas chaves de roda que parece que a chave dança no parafuso e ele dá umas porradas e machuca a mão, rasga a mão. Resolve pedir ajuda numa porteira de uma fazenda. E aparece um senhor e esse senhor diz assim, mas o que houve? Ele, é meu carro, o pneu, o senhor teria uma chave? Não tenho chave nenhuma aqui. O senhor é daqui mesmo? Não, estou vindo de Porto Alegre para Uruguaiana. Ah, vem de longe então. Mas o senhor faz o quê? Ah, eu sou escritor. Escritor? Como assim? Eu escrevo livros. Ah, o senhor põe em palavras no papel? Puxa, tem que ter uma cabeça para isso, hein?
Ah, vamos entrando, vamos ver essa mão. E vai levando o escritor para dentro. E ele disse, olha, o senhor não pode passar a noite aí, porque aqui tem assombrações, por exemplo, existe o urutau mugidor. Seria uma ave que faz um barulho de boi mugindo e que, segundo contam, protege as donzelas virgens e afasta os homens. Ah, não convém ter em casa, as gurias não trouxeram esse aqui, porque afasta os homens. Nesse momento, o velho põe ele para dentro, vê que a mão dele está machucada e diz assim, o senhor é escritor então, é? O senhor trabalha com livros, puxa vida. E ele grita para a filha dele, que se chama Maria, se não me engano. Se eu não estou enganado, o nome da guria é Maria, né? Ô Maria, vem ajudar um moço aqui. O escritor tem uma sensação de que a Maria é um menino. Aparece um guri, cabelo curto, bombacha, com a roupa de menino. As gurias estão fazendo uma cara, mas isso é extremamente provocador. Mulher de cabelo curto, desafia assim a compreensão. E quando ela chega perto, ele nota que além de ser mulher, ela é linda, ela tem uns olhos pretos grandes. Primeiro que a mulher para ter o cabelo curto, né, já é de uma ousadia. Não é verdade? As próprias mulheres não têm uma relação assim, quando vê uma mulher de cabelo curto, assim, pá, não dá uma ideia assim de que essa aí é ousada. É um número pequeno de mulheres de cabelo curto. E jovens, então, mais ainda. Mulher jovem, né? Vamos dizer assim, na fonte da beleza dos cabelos, né? Tá na juventude capilar, ter a coragem de cortar cabelo curto. Só que tem uma relação simbólica. Essa guria tem cabelo curto e roupa de menino para também se proteger. Ela vem, nem olha direito pro escritor e faz o curativo na mão dele, com uma mão delicadíssima. E o escritor pensa, puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui? O escritor tem consciência que vai dar merda, sabe? Sabe aquela consciência de quem já leu muitos livros da vida, de que isso pode dar merda? E o velho diz assim, o senhor fica para jantar, o senhor não pode sair agora, amanhã de manhã a gente vê se consegue alguma coisa. E aí o escritor vai ficando. E o velho resolve tomar uma canha. E bebe, 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 já tá chamando o escritor de compadre. Mas então, compadre, com todas as histórias da região, a história que interessa, de que desde que morreu o querenciano, o neto do querenciano se metia besta com a filha dele. Um dia quis meter a mão na guria. Pegou e, como a guria não quis nada, deu com uma guaiaca na guria que marcou a coxa da guria. Isso é um absurdo. Ainda bem que tem aqui o urutau mugidor, que afasta todo esse tipo de gente aí. O senhor nunca escutou? Credo, é um boi mugindo. É um boi mugindo. E o velho começa a beber e a falar, então o senhor é escritor, é? Veja só, Maria, ele é escritor, ele põe palavras no papel. Não é interessante? Começa a criar uma lógica, né? Quem sabe o escritor leva minha filha daqui? Escritor, sabe? Jornalista, homem de papel, em vez daqueles homens brutos da região. O velho cai bêbado na mesa. E aí o senhor pode me ajudar a levar ele para a cama? E ele fala, ele bebe sempre assim? Não, há muito tempo que meu pai não bebe, desde que mamãe morreu. Então tem uma causa nessa bebedeira. O escritor ajuda a levar o velho para a cama. Quando volta, ela está lavando louça e há aquele silêncio constrangedor. Sabe aquele silêncio assim constrangedor? E ele olha, ela é bonita, guria, o pescoço bonito. E aí ele diz assim, bom, eu acho que eu vou embora, eu vou dormir no carro. E ela se vira, não, papai não vai me perdoar se o senhor fizer isso. Papai vai brigar comigo. O senhor fique, eu arranjo um pelego aqui nessa cadeira, o senhor ficará em frente à lareira, não fará frio. Além do que, lá fora tem um urutau mugidor. E ele diz assim, mas eu não quero incomodar. E ela, por favor, fique. E ele, bom, está bem. Ela vem, arruma um pelego para ele. Quando ele diz que vai ficar, ela diz assim, que bom, eu vou atiçar as brasas. Atiçar as brasas. Ela vem com o ferrinho, mexe nas brasas, arruma o pelego para ele, diz que se precisar, ela traz outro pelego para ele. E aí, nesse momento que ela está próxima dele, ele pega ela pelo queixo e vai beijar a guria. E ela se assusta, fica apavorada com aquilo. E apavorada, ela deita o cabelo pro quarto do pai. O escritor pensa, que merda que eu estou fazendo? O homem, assim, embora ele tenha a certeza de que algo poderia acontecer, depois que não dá certo, ele pensa, que merda que eu fiz? E aí ele está lá, constrangido, se vira e escuta um barulho de um boi mugindo. Devia de ser o urutau mugidor. Quando ele está querendo pegar no sono, alguém se mexe atrás dele. Ele se vira, a guria tinha trazido um pelego para ela e se abraçou nele assim. E ela perguntou, escutou o barulho do urutau mugidor? E ele, escutei, mas olha só, não tem urutau mugidor nenhum. Era só um boi mugindo. Não é genial esse final? Não precisa mais te proteger. O escritor chegou. Não, como conto, é genial, né? Eu queria filmar esse conto aqui.
Como conto é genial. Troço magnífico, assim. Depois nós vamos para os contos da segunda levada. Os contos da segunda levada são os contos de rito de passagem. Tem muito da infância, da adolescência. Os ritos de passagem aqui, né, são justamente essas situações em que o jovem sai de uma condição mais ingênua, aprende com a vida. Tem muito disso. Na verdade, eu vou começar pelo Idolatria, que é um conto muito famoso do Faraco, conhecidíssimo. O resumo do Idolatria é barbada, né? É um guri narrando uma pequena história do pai dele, levando os dois numa caminhoneta, a caminhoneta estraga, e o pai, tosco do jeito que é, lida com o guri daquele jeito, brutal, como se lida no Rio Grande do Sul. E o guri, entretanto, tem na memória essa lembrança do pai e a admiração por esse pai. A idolatria ao pai, né? É bem isso, a idolatria ao pai. Que é uma figura emblemática, sobretudo para o filho homem, assim, né? Essa idolatria, vocês têm pai? Os dois têm um pai vivo, eu não tenho mais, assim. Mas é uma relação muito simbólica que a gente tem. É bem como tem um menino mais novo no Vidas Secas, né, com o Fabiano. Qualquer gesto, o pai, o cara. Parece muito isso. E aqui é esse conto. Eu vou mostrar para vocês agora em quadrinhos algo que o Leandro Doro, desenhista gaúcho, aqui fez numa festipoa, algum tempo atrás, quando o Sérgio Faraco era o escritor homenageado. Ó, a gente tem, ele reproduziu com as palavras do Faraco, é bem legal. Eu olhava para a estrada e tinha a impressão de que jamais na vida chegaríamos a Inhoporã. Que pedaço brabo, o camalhão se esfregava no chassi e o pai praguejava. Aí o caminhão batendo, ele... caminho do diabo, o pai grita. Nosso Chevrolet era um 38 de carroceria verde-oliva e cabina da mesma cor, só uma nadinha mais escura. No para-choque havia uma frase sobre amor de mãe e em cima da cabina uma placa onde o pai anunciava que fazia carreto na cidade. Fora dela, e ele garantia de boca que até fora do estado, pois o Chevrolet não se acanhava nas estradas desse mundo de Deus. Também essa idolatria do próprio carro, né, que o pai coloca, aparece aqui também. Mas o caminho era do diabo, ele mesmo tinha dito. Pouco mais de légua de Inhoporã, o caminhão derrapou, deu um solavanco e tombou de ré na valeta. O pai acelerou, a cabine estremeceu, ouvíamos os estalidos da lataria e o gemido das correntes no barro e na água, mas o caminhão não saiu do lugar. Ele deu um murro no guidão. Puta merda! E a roda batendo, tentando sair do buraco. A porta trancou no barranco, abre a tua. A minha também tranca. Como é que é, ô moleza? Tô! Empurrou a porta com violência. Me traz aquelas pedras e vê se arranca um feixe alecrim. Anda! O pai era alto, forte, tinha um cabelo preto e bigode espesso. Não era raro ele ficar mais de mês em viagem e nem assim a gente se esquecia da cara dele, por causa do nariz chato como de um lutador. Bastava lembrar o nariz e o resto se desenhava no pensamento. Vamos com essas pedras! Por que falava assim comigo tão danado? As pedras eu as sentia dentro do peito, inamovíveis. Não posso, estão enterradas. Ah, moleza! Meteu as mãos na terra e as arrancou uma a uma. Carrega as pedras até o caminhão, enquanto eu vou no capinzal pegar o alecrim. Pai, o caminhão tá afundando. Não vê que a água tá subindo um pedaço de mula? Tá com fome? Não. Vem cá. Não quero. Toma. Toma logo, anda. E tu? Eu o quê? Come isso. Trinquei o pão, endurecido. Estava bom e a minha boca se encheu de saliva. Acho que não vamos conseguir nada por hoje. De manhãzinha passa a patrola do Dyer, eles puxam a gente. Ô, moleza, vamos tomar no chimarrão? Veste isso, vai esfriar. A japona me dava nos joelhos e ele riu de novo, mostrando os dentes. Que bela figura! A cara dele era tão boa e tão amiga que eu tinha uma vontade enorme de me atirar nos seus braços, de lhe dar um beijo, mas receava que dissesse, como é, moleza, tá ficando dengoso? Então aguentei firme ali no barro, com as abas da japona me batendo nas pernas, até que ele me chamou outra vez. Como é? Vens ou não? Aí eu fui. Simples, né? Mas trabalha com essa ideia exatamente do que a gente idolatra às vezes. A gente idolatra às vezes quase nada, né? A gente idolatra às vezes é uma idolatria do sangue, da afetividade. E legal a ideia, né? De que a gente sente que alguém no presente narrando um passado, é o filho, né?
nessa perspectiva de visitar o passado. Visitando esse pai, que é completamente tosco, mas ainda assim, né, preocupado com o filho. Nós temos Sanduíche, Japona, como exemplos claros ali. Outro conto maravilhoso dessa série é o Guerras Greco-Pérsicas, uma obra-prima. Isso aqui é uma obra-prima, né? É o grande conto de humor do livro. Diz que a Dona Glória conversa com a Dona Cotinha, é Cotinha outra, com a Dona Cotinha na cerca de fronteira assim das casas. E a Cotinha reclama, ai, a Cláudia. Todo mundo falava, ai, a Cláudia. A Cláudia havia sido reprovada em história, a culpa era dos gregos, segundo diziam. A culpa era dos gregos, e ela foi reprovada em história e os professores diziam, ai, a Cláudia. A mãe Teodora, ai, a Cláudia. Mas a Cláudia tinha umas formas arredondadas, e a gurizada do bairro também dizia, ai, a Cláudia. Aí, pelas tantas, a Dona Cotinha reclama, de novo, os gregos vão reprovar a menina? Aqueles gregos malditos? E a Dona Glória diz, quem sabe o meu guri ensina um pouco para ela. Teu guri? Aquele pirralho? É, olha aqui, ó, ela mostra o boletim, 10 em tudo, olha bem. E a Dona Cotinha olha e diz assim, credo, é verdade. E o guri tá mexendo numa coisa, ela pergunta, o que ele tá fazendo? E a Dona Glória diz, operando um sapo. E a Dona Cotinha, Jesus. Então ela combina que a Cláudia deveria ter aulas com o guri. Combinaram nos fundos de casa, havia um taquaral, uma sombra, colocaria uma toalha e o guri explicaria a grande questão que eram as guerras greco-pérsicas. O guri percebeu rapidamente algumas coisas. Primeiro, que a Cláudia era burra. Segundo, que ela já rapava o sovaco, isso é uma coisa importante, e que ela era bonita, usava sutiã e era bonita. E o guri começa a criar todo um ensino, um método, né, educacional para ensinar a Cláudia. Primeiro ele explica que para entender a guerra, eles iam fazer assim, ele era a Pérsia e ela era a Grécia. A Grécia é um país de muitos relevos, uma geografia muito acidentada, né? E aí ele explica que precisava tomar aquele relevo. Para que a guerra acontecesse, né, os persas tinham que dominar o relevo. Só que a Cláudia é meio burrinha, assim, demora para entender. E ele resolve usar as táticas que ele tinha, de fazer rolinhos de cola, que ela guardaria. Ainda assim, um conteúdo mais expressivo, ele considerava que ela deveria usar no corpo. E combina para ela vir de saia. Ela levantaria a saia, escreveria na coxa o conteúdo, levantaria na aula, daria uma olhadinha no conteúdo e baixaria. Então a Cláudia fica de pé, de saia, ela fecha os olhos assim e ele vai escrevendo o conteúdo. E vai escrevendo o conteúdo, e vai escrevendo o conteúdo, e a mão vai se aproximando e a Cláudia aperta a mão dele. E ela já chega, ele falta uma coisa importante. E ela diz assim para ele, esse ponto não vai cair. E vai para a prova. Resultado, aprovada. Dona Cotinha vem na cerca e diz, a senhora é maravilhosa, Dona Glória, seu marido é maravilhoso, não é putanheiro. E esse menino, hein? Chiquitim pero peleador, cumpridor. E elogia o guri. E aí ela pergunta a Dona Glória, e a Cláudia? Tá dentro de casa, no quarto dela, não quer sair? E a Dona Glória, ela já? Já menstruou, né? E a outra, sim, já. Ah, deve ser isso. A Cláudia manda um recado pro guri, que ela não conseguiu limpar os escritos das coxas. Ah, daria certo se ela não tomasse banho. Agora ela não consegue limpar. E ele manda um recado, tem que usar sabão de mecânico. E a Cláudia, eu não vou numa oficina. Ele, deixa de ser boba, vai lá para trás, perto do taquaral, que eu resolvo o teu problema. E aí ela foi, de novo a toalha estendida, né? E aí ela vai de saia para ele poder limpar, e ela se levanta, ele vem com uma esponja e começa a limpar. E ela fecha os olhos e ele vai limpando. E vai limpando, e a Pérsia vai aos poucos tomando conta da Grécia. Ele vai limpando até que chega num ponto crucial, e ela aperta a mão dele, e ela pergunta de olho fechado, falta muito? E ele, só as Termópilas. E ela diz assim, então limpa. E aí vem esse trecho genial. Ao norte da Grécia, entre os montes, havia um desfiladeiro que era preciso atravessar para consumar a invasão. Era uma passagem muito estreita, quase inacessível, mas o dedo de um traidor guiou o inimigo por um caminho secreto da montanha. Lembra, né, dos 300, tem aquele esqueci o Efialdes, acho que é o nome do personagem, Efialdes, que é o cara deformado, né, que dedura para os persas o caminho. Então aparece essa brincadeira. E é legal porque dá o rito de passagem, né? A guria preocupada em passar e ele preocupado em passar a mão na guria, né? O pagamento dele foi esse. Então esse tipo de situação aparece muito forte nesses contos de travessia. Tem conto do menino que é levado até o Hotel Majestic, né, onde a mãe vai encontrar um amante. Aparece isso. Tem a língua do cão chinês, em que o guri doente sai da cama e flagra
o pai machucando a mãe. Primeiro ele pensa que estão brincando, depois pensa que o pai está machucando a mãe, e mal sabe ele, né, de que ele flagrou o casal fazendo sexo. Os pais fazendo sexo. Esse mundo de ingenuidade frente a um mundo ainda, né, um mundo ao qual a criança não pertence ainda. Isso aparece forte. Não chore, papai, em que o guri de bicicleta, né, vai fazer uma aventura com o irmão mais novo num rio e o pai arrebenta a bicicleta dele. E é o narrador dizendo, eu recordo de tudo isso, e já que o senhor não pediu desculpa para mim, eu te digo agora, eu te perdoo, eu te perdoo. Sabe um trauma que o guri tem do pai ter destruído a bicicleta dele? Meu irmão tem um com tarol. Meu irmão tocava na banda do colégio e pediu de Natal um tarol. Uma semana depois saiu o resultado do colégio de recuperação. Meu padrasto pegou o tarol, picou o tarol, tirou do chão, pisou, quebrou o tarol. Meu irmão entrou numa crise com aquele tarol. Daria um conto, né? Porra, arrebentou o tarol. Então essa ideia aparece forte aqui desses contos, né? Que são os contos de travessia e rito de passagem da infância ou da adolescência, né, para um outro mundo. Isso é bastante forte. E vem aquele grupo final, passar a idolatria aqui. O grupo final que é do amor incidental. Um amor precário. O amor incidental é situações assim, momentâneas. Tem muito a ver com o mundo contemporâneo, né? Que atira pedra que não beijou alguém que não sabe o nome. Aparece esse mundo novo aqui. É um outro mundo, um mundo moderno. E o Faraco, ele trabalha muito bem com esse amor incidental. Parece que a existência atual está tão precária que é impossível além do amor incidental. A exceção é o último conto que dá uma certa esperança. Mas, em geral, são amores realmente precários, né? Como, por exemplo, o Café Paris, em que a mulher reencontra um homem para informar que ele tem uma filha. Um amor incidental. A Dama do Bar Nevada é muito legal. O coitado do cara, miserável, ele não tem muito dinheiro. Ele fica na praça esperando os mendigos se recolherem, esperando um horário certo em que ele vai no Bar Nevada e vai pedir um sanduíche para poder comer e dormir sem sentir fome. Ele vai. Na hora de pagar o sanduíche, faltam umas moedas. E a garçonete diz, faltou dinheiro. Ele é que eu não tenho, não dá para deixar assim. E ela, mas faltou dinheiro. Nisso ele escuta uma voz, eu pago. Uma senhora bem vestida, não muito velha, senta na mesa dele. E aí bate um papo. Ela é uma mulher viúva, ela financeiramente está bem resolvida, ele é um cara um pouco mais novo do que ela, financeiramente tem graves problemas. Num segundo encontro no bar, a conversa avança. E aí ela diz assim, o senhor há de me entender, eu ainda sou uma mulher saudável, eu ainda sinto vontades, e talvez eu venha lhe fazer uma proposta, mas o senhor não julga que essa proposta é indecente, não. O senhor precisa, eu também preciso, ela diz. Faça um parênteses, né? Isso é outro mundo moderno, né? Mulher poder dizer isso, por exemplo. Poder dizer claramente, estou precisando de homem. Assim como o homem pode dizer, estou precisando de mulher. Há uma relação aqui. Ela é uma mulher solitária. E ela faz a proposta. E ele diz assim, tá bem, eu aceito. Quando? E ela, hoje. E ele, depois que a gente comer, ela disse, não se importa agora. Tem essa frase, se não se importa agora. Já vai arrastar ele dali. Agora, se é um conto de um velho, se é um conto de um velho com a guria nova, até é comum. Mas como é uma mulher, né? Parece que choca as pessoas. O conto de inverno. Não, que é um termo que se usa, né? Se rebaixa isso. Engraçado, né? Um velho pagar uma guria, ele não se rebaixou a isso. O mundo todo tem uma estrutura muito machista. E o conto de inverno. Esse conto é brilhante, muito conhecido também. De novo, o escritor. O escritor estava em casa e escutou uma barulheira em frente à casa. Foi ver o que era. Choro de criança, fazia frio. E ele vê um caminhão com a tampa do capô aberta. E ele olha, na caçamba está uma mulher chorando, embalando uma criança que chora. E ela está coberta com um chale, assim. E ele, o que houve? O cara do caminhão, essa porra desse caminhão quebrou. O que o senhor tem a ver com isso? Bem grosseiro assim. Ele, olha, mas tem uma mulher com uma criança na caçamba? Tem sim, quebrou, não pude levar a mudança dela em casa, ora. O senhor vai cuidar da sua vida? E ele vai lá ver a mulher com a criança e ele volta assim, tá aí, vocês vão fazer o quê? Não adianta, não tem como arrumar, nós vamos dormir na cabine, eu e meu filho. Tinha uma criança junto com o homem. Mas não é justo, quem sabe vocês dormem lá na caçamba e deixam a mulher com a criança dormir aqui? Olha aí, filho,
O caminhão é meu, ele quer que eu durma no sereno. Vá cuidar da sua vida. O escritor volta para casa, puto da cara consigo mesmo, não ter feito nada. E ele vê então uma espada que ele tinha de enfeite na parede, uma espada paraguaia. Ele pega a espada, sai na rua, era frio, ele vai na caçamba e pergunta para a mulher, a criança está bem? Ela está um pouco febril. E ele, é só mudança? Ela, sim, quebrou próximo de casa. Eu passaria a noite aqui, amanhã eu vou ver como faço. Ele, não está certo isso. A senhora combina com o homem da cabine e olha, eu levo a senhora e seu filho de carro. E ela, não precisa se incomodar, eu faço questão. Nisso o guri da cabine diz, pai, o cara de novo. E o cara da cabine desce assim, olha aqui, ó, não me leve a mal. E ele pega a espada e bate no caminhão e diz assim, eu levo a mal sim. E o cara recua e fala pro filho, ele é louco. Ele põe a mulher e a criança no carro e vai levar. Era um beco assim, entra numa curvinha e beco. Lá pela Santos a criança tá com fome e ela puxa o seio para dar de mamar para a criança. E ao puxar o seio, ele acende a luzinha para que ela possa enxergar melhor. E ele não resiste e olha, e ela tem um seio magnífico. Ao olhar o seio magnífico, ele sai... De vez em quando o cara fala essas frases de merda, assim, sai sem querer, uma bobagem, sabe? Sai aquela frase e ele diz assim, que seio bonito a senhora tem. Ai, pensou que merda. E ela, ai, muito obrigado. Tem uma hora que o carro não vai mais no beco. E aí ela diz assim, eu desço aqui, só falta mais um pedaço, eu vou caminhando. E ele tem certeza, ela tem. E naquele momento ele nota que ela está com o seio de fora, olhando para ele. Como se fosse um pagamento, que é aquilo. E ela olha para ele, aquele seio ali, então ele se abaixa e dá um beijo até educado no seio e cobre o seio. Nunca viram um beijo educado em seio, tem? E cobre o seio dela, depois daquele beijo educado. E ela diz, o senhor é uma pessoa muito boa, viu? Ela desce e vai. Ao voltar para casa, ele tem uma sensação de que ele fez o certo. Ele tem uma sensação de que ele agiu completamente correto. De que ele tirou ela do caminhão com aquela espada, levou ela até a casa dela, onde um marido estaria procurando por ela, esperando, e não abusou dela. E ele diz assim, isso creio que até dará um conto. Se não deu um conto é porque já é um conto. A nossa dúvida, gente, é isso que ele contou para nós já não é fruto da literatura? Porque olhem bem, uma espada. Aí o herói com uma espada na mão. Não parece uma coisa de literatura? Depois aquele seio, aquela cena, bonito seu seio. Daí ela deixa de fora para ele ver. Aí ele vai lá e beija o seio educadamente e cobre. Não parece coisa de literatura, não parece mentira isso aqui? Então fica uma grande dúvida. Essa história virará um conto ou o que ele está nos contando já é o conto? Eis a grande dúvida aqui. Mas é bem construído, né? Bem legal. A minha maior desconfiança é a espada. Há um cara com uma espada na mão, sabe? Uma imagem heróica, antiga, né? Defendendo a dama. E a espada é paraguaia. É uma espada da Guerra do Paraguai, né? Mas o termo paraguaia dá uma ideia aqui do que a espada... Pô, tipo assim, tem o herói fajuta. É o herói fajuta. Daí vem o dançar tango em Porto Alegre. É que nem um cursinho que eu dei aula de... Primeira vez que eu dei aula em cursinho, tinha uma festa, um jardim, garden party. E aí tinha o diretor do curso, assim, de ensino, ele falou, não quero saber dos professores envolvidos com alunas. Pelo amor de Deus, deu um discurso assim feroz, eu entrando no cursinho, pensei, Deus me livre, não quero ser demitido. Eu na festa ali me cuidando, né, não vou tomar um trago aqui, senão me perco na jogada. Eu bem quieto ali, daqui a pouco eu olho o diretor agarrado com uma guria. Aí eu disse, o diretor de moral, sabe, o diretor de moral sucumbe, cai tudo, né, cai a casa. Aí quando viu, caiu a casa mesmo. Foi uma festa que ficou na memória, nos anais da sem vergonhice, assim, de todo mundo. Sim, o diretor de moral, sabe? O diretor de moral. Dançar tango em Porto Alegre é o conto que dá título ao livro, um conto longo, né? O mais longo dos contos. E acontece num trem, é bem legal essa ideia. O cara tá vindo de Uruguaiana para Porto Alegre, famoso trem de Uruguaiana, e ele tá pensando na vida dele precária, ele volta para Porto Alegre, tentando conseguir emprego com o mesmo casaco velho. Nota que ele é um judiado. Ele está olhando lá fora e imagina uma criança no Pampa vendo o trem passar e vendo aquela cobra luminosa passando. De repente, distraído, ele está fumando, o cigarro bate numa mulher que está do lado dele. E ela, está me queimando! E ele vê a ponta de brasa do cigarro cair na roupa da mulher. Ele tenta tirar, dando um tapa, e ela vai passar a mão em mim agora. Todo mundo olha, assim, a cena é ridícula. Ele pede desculpa. Ele, vou me retirar. Ela, não,
desculpe, eu fui muito precipitada, ela fala assim. Ele nota que ela está usando um chapéu e que ela é bonita. É a única coisa que ele nota, ela é bonita, só. E aquele clima fica meio confuso. O trem para em Santa Maria, é legal isso aqui, né? Para em Santa Maria e é uma estação de vagões do trem saem e entram outros vagões. Sabe, imagina isso aqui, parelhas humanas. Eles têm casais, separam, juntam, tem uma ideia assim de junção. Ele desce e vai tomar alguma coisa e ela senta na mesa com ele. E ela diz, senhor, me desculpe a grosseria, eu não deveria ter agido assim, mas é que eu não ando passando por uma coisa muito boa. E ela se apresenta, o nome dela é Jane. Ela tem um marido à beira da morte e ela não consegue pensar em perdê-lo, ela não consegue saber o que fazer da vida dela. E aí ele começa a ver que ela é muito bonita e ela começa a cogitar uma hipótese. Ela tinha pensado algo naquele trem, pensado numa transa com alguém anônimo, para ver se ela conseguia, se mutilar de certa forma e esquecer o marido. É enigmático isso aqui. E ela pergunta para ele, tu não conseguiria uma cabina? E ele vai lá falar com o maquinista. Ele consegue, né? Existem quartos dentro do trem. E ele consegue e leva aquela mulher que ele começa a achar interessante a ideia. Né? Meio maluca, assim, dessa coisa de aventura. Aqui eu vou fazer um parênteses, tá? Meus amigos todos que viajavam sempre contavam umas histórias assim. Uma mulher maravilhosa no ônibus, de repente eles estão meio dormindo, a mulher agarra eles. Isso não existe, os caras eram filho da puta. Os caras filho da puta, sabe? Do nada, assim, acontecia algo. O cara, tipo, ia no banheiro, lavar as mãos no banheiro do busão, quando vê uma mulher invadia, trancava, sabe? E meio que estuprava eles ali dentro, assim. Uns negócios, todo mundo me contava umas coisas assim. Eu ficava, será que só eu que sou desgraçado? Depois de muito ler literatura, eu percebo que isso aí era tudo mentira. Aqui, então, ela vai com ele pro quarto, e lá ela começa naquele delírio dela, a crise dela com a do marido. Ele pensa que não é fazer, eu não quero fazer isso, ele pensa. Mas se ele não fizesse, ela faria qualquer um no trem. Alguém poderia até machucá-la, ele pensa. E aí eles se agarram. Quando se agarram ali, ela meio que domina ele, pela ele e faz sexo oral nele. Ele tenta fugir, ela não deixa. Ela domina a cena. E faz sexo oral e ele ejacula na boca da mulher. E ele meio que pega no sono, né, naquela situação toda. Ele pega no sono. Quando acorda, ela está deitada de bruços. E a luz do trem bate, né, e ele vê aquele corpo magnífico dela de bruços. E dá uma tara nele. Ele ataca ela de bruços. E ela fica numa posição que para ela é confortável. Ou seja, anal. Ela deixa ele pegar ela por trás. E ele quer pegar ela pela frente, ela não deixa. O que é enigmático, né? Vamos dizer, pela frente é o jeito papai e mamãe, famoso papai e mamãe. Pela frente é o jeito do marido. E ela não deixa, até que ele meio que agarra ela à força e pega ela pela frente. Não, isso aqui é uma... Quem lê o livro é uma transa colossal, assim, a transa de cinema. É uma loucura, o negócio, sabe, paredes e tudo ali acontece. Descreve bem. Sem usar palavrão, né? Sem usar palavrão. Ele faz uma descrição bem quente. Não, mas dá para entender, E naquele momento ali, então, que ele dorme daí depois. Dorme e acorda com a sensação de que aquela mulher é maravilhosa. E ele sai pelo vagão procurando a mulher. O trem dá uma parada brusca. Ele se assusta e fica uma sensação de que essa mulher fez alguma bobagem. Ele tenta se aproximar, os caras não deixam. E alguém informa para ele que um animal foi atropelado no trilho. E a sensação dele é que ela teria se atirado. Quando ele se aproxima, ele vê ela olhando para fora. E quando ela se vira, ela olha para ele e ela diz, eu pensei, e ele, eu pensei, e eles se abraçam. Lá no quarto, ele havia dito, por que ela não é com ele para Porto Alegre, dançar tango em Porto Alegre? E ele diz assim para ela que ele nunca sentiu algo assim. Começa a perceber claramente que algo nele mudou. Ele se apaixonou por essa mulher. É um amor incidente, mas ele se apaixonou por ela. E ele convida ela, vamos dançar tango em Porto Alegre? E ela, engraçado, eu nem sei teu nome ainda. Ela fala assim. Mas é muito legal esse conto por conta disso, né? De que é possível numa situação incidente, quando os vagões trocam de locomotivas, as pessoas se encontrarem, né? É possível isso. Eu, nessa minha vida um pouco mais experiente que a de vocês, eu vi pessoas que jamais imaginaram ficariam juntos, se encontrarem assim do acaso, numa zebra, sabe? Até piadinha do tipo, sabe? Para despistar, botava uma guria no caminho de um carinha, uma guria que não seria agradável. Uma outra apostou, a A apostou que a B jamais ficaria com o carinha que ela queria.
E não só fica B, como descobre que é o homem da vida dela e o cara descobre que essa guria é a mulher da vida dele. Bem feito pra... Sabe, situações incidentes, de acidente também. Ele trabalha muito com esse tipo de tema e é muito legal, né, no conto. Esse, sim, eu diria que é um dos candidatos por conta, não só de seu título, mas por conta da intensidade de erotismo que tem no conto. Isso é coisa que eu usei botar, erotismo, as cenas amorosas, é coisa que se assinalar no conto vai aparecer. O narrador não revela o nome, né? Mas ela pediu o nome dele e já é diferente, né? O que ela queria? Ela queria uma transa com um desconhecido. Ao falar, nem sei o teu nome, ela também dá um passo além, né? Essa relação. É bonito esse conto.